Boa noite, caros alunos, quinto semestre, nossa quinta aula. Eu sou a professora Clarice. Nós estamos trabalhando com a disciplina Ética e Legislação Profissional. Já percorremos um bom caminho da nossa disciplina. Hoje, nosso quinto encontro. Hoje nós vamos trabalhar com o projeto ético-político do Serviço Social. O Serviço Social tem um projeto ético-político? Claro que tem. E nós já muitos momentos trouxemos algumas reflexões, fizemos todo esse percurso do processo histórico de construção da ética, o compromisso de categoria com a ética, percorremos 4 encontros e hoje nós vamos avançar, né? E vamos trazer essa reflexão do que vem a ser esse projeto ético-político, trazer essa direção, né? O que materializa esse projeto ético-político, qual é esse norte que vem, né, com esse comprometimento para nós, conosco, né, profissionais de serviço social, conosco enquanto categoria, né? E é isso que nós vamos percorrer hoje. Vamos então trazer um pouquinho, voltar um pouco a nossa aula do que a gente já caminhou, que hoje a gente finaliza, a gente fecha a nossa disciplina. Então, para que a gente entenda, quando a gente falar dessa contextualização do que hoje nós estamos enfrentando, vocês precisam ter claro tudo que nós percorremos, todo esse referencial que nós já passamos, tá? Só para que a gente relembre, que vocês tenham aí esse conteúdo bem tranquilo na mente de vocês, esse conteúdo esteja aí fazendo parte. O que nós trabalhamos? Primeiro momento, nossa primeira aula, o primeiro momento nós trouxemos o referencial sobre a ética. Que ética que nós deparamos, essa ética na sociedade, a importância da filosofia, quanto respaldo de uma teoria que busca uma explicação desse comportamento, esse senso, né, desse ser social. O que é esse ser social? Esse ser social ele se relaciona na coletividade. E uma das formas dele se relacionar está diretamente na transformação da natureza em formas de sobreviver. E essas transformações nós falamos lá, que refere-se ao trabalho, e esse trabalho ele passa por um processo de transformação. E aí nós entramos falando dessa importância desse contexto em relação ao trabalho da ética profissional. É muito importante a gente entender o que é ética profissional, nós ressaltamos para não confundir, né, com a ética cristã, com outros princípios éticos e trazer, eu sou norteada eu tenho princípios. Ética cristã, ela norteia muito do meu comportamento, mas eu, enquanto profissional, eu preciso estar compromissada diante da minha ética profissional. E o que norteia essa conduta, esse comportamento da ética? Essa normatização está definida no Código de Ética. O Código de Ética vem para normatizar as profissões. Falamos das profissões liberais. Na aula passada a gente retomou um pouco mais do que são profissionais liberais. Nós, enquanto assistente social, somos profissionais liberais, porém, grande parte, praticamente, nós estamos inseridos em instituições, em instituições públicas, privadas e assim por diante. E nós temos vínculos de trabalho, compromisso, e aí nós falamos desse posicionamento de ser um profissional liberal e que a Yamamoto fala, dessa relativa autonomia. Por quê? Qual é esse compromisso ético que nos direciona? Também falamos, aí o primeiro momento, a diferença da ética, da moral. Tem o vídeo no fórum, quero estar assim reforçando que vocês assistam o vídeo do professor Sérgio Cortella. Esse vídeo dá uma direção muito boa para que a gente possa dar esse respaldo para esse primeiro momento. Esse primeiro momento foram 2 unidades do nosso livro, ok? Avançamos. No nosso segundo encontro foi muito dinâmico, no qual nós falamos de 4 momentos extremamente importantes, momentos que nós construímos a ética. A ética foi construída historicamente. Percorremos lá o primeiro Código de Ética em 1947. Ter claro
o que visava esse primeiro código de ética, o que era comprometido com esse código de ética, né? Era conservador, não tinha uma visão crítica, era acrítico, silenciosa, imediatista, né? Então, ter esse referencial, qual era o cenário, o contexto histórico. E depois falamos do Código de 1965, esse momento também já começa a se pensar e buscar um referencial teórico. Nós temos aí nesse período já ressaltando o movimento de reconceituação, que vem à busca de um respaldo teórico para a prática profissional, né? Mesmo que algumas vertentes buscam ali na psicologia, na filosofia, nas ciências sociais, a busca, né, aonde nós vamos encontrar um referencial teórico que vem dar esse aporte, essa sustentação para a prática profissional. Porém, o Código de 65 ainda ele mantém um compromisso conservador, com o neotomismo. Ele começa a abrir para outros profissionais, para profissionais de outras religiões, tem algumas, mas ele ainda mantém muito parecido, né? Tem algumas diferenças, mas ainda mantém esse conservadorismo. Falamos do próximo momento, e quando a professora está relembrando a importância de tudo isso, né, para o nosso fechamento da disciplina, que foi de 75, que também essa transição de 75 já começa a busca da tecnificação, a busca de uma direção, mas ainda nós mantemos até esses três momentos, no conservadorismo, no neotomismo, esse referencial. Somente nós conseguimos romper, conseguimos avançar em 1986, com o nosso quarto momento, a quarta revisão, o quarto Código de Ética de 1986, onde que ele consegue romper com esse conservadorismo. É um momento ímpar, então é muito importante que vocês entendam essa transição de 1986, porque neste momento que a categoria se vê compromissada com a classe trabalhadora, compromisso com o trabalhador, ela se vê enquanto trabalhador, ela se vê como parte da divisão sociotécnica do trabalho. Avançamos e entramos no nosso atual Código de Ética, né, de 1993. Então nós tivemos aí, muito importante que a gente entenda todo esse contexto histórico. Nós trouxemos vídeos que ilustraram algumas cenas do que foi a década de 60, de 70, de 80, como nós entramos a década de 90, né, passando pós-Constituição, esse referenciar arcabouço legal que vem da sustentação dessa legislação social. E nós entramos aí em 93 com o nosso atual Código de Ética, após uma Constituição Federal de 88, Constituição Cidadã, que traz lá as diretrizes. Quando a gente pensa na Constituição, né, a gente relembrando que quando a gente falar essas palavrinhas, vocês vão lembrar da onde vem, na questão da universalização, né, na questão de igualdade, de equidade, de direito, de democracia. E aí nós entramos e direcionamos o nosso Código de Ética. Se vocês fizeram uma leitura, isso eu espero que já tenham feito uma leitura, eu recomendo que vocês releiam o material, faça outras leituras, entenda bem que o Código de Ética de 93 é o que vai dar sustentação para que vocês fechem essa disciplina com sucesso. Então nós paramos, tivemos um momento de muita reflexão do Código de Ética, falamos do que são os direitos, do que são deveres, o que é vedado ao assistente social, né? Falamos dos sigilos, trabalhamos bastante com o sigilo, tivemos modelos, referência, quero parabenizá-los, assim, eu até elogiei muito vocês, tá? Quero também cumprimentar nossas colegas tutoras de sala que nos apoiaram, que eu senti a participação, o apoio com os nossos alunos e realmente eu
elogiei porque eu vi uma grande participação, tanto nas teleaulas como no chat da atividade, como vocês tiveram um envolvimento. Fechamos nossa quarta aula e trouxemos mais um pouco, porque ficaram pendências, ficaram dúvidas em relação ao sigilo. Até postei, fiz um novo tópico do fórum, fiz uma postagem colocando um texto do sigilo profissional. Muito gostoso de ler esse texto. Acredito que todos vocês tenham acesso a esse texto, né? Já conseguiram acessar, fizeram a leitura desse material. E falamos na última aula dessa maturidade intelectual que avança na categoria. Trouxemos aqui um referencial sobre essa maturidade, falamos de algumas referências que são, que nós vamos estar aqui pontuando. Não é só a professora Clarice, vão vir outros professores, vocês já tiveram, alguns outros que já trabalharam, a professora Rosane, o professor Paulo, a professora Maria Lucimar vai trabalhar com vocês e outros professores vão trazer aqui, olha esse livro, tal conteúdo, tal referencial teórico, então tem esse aporte teórico. E foi nessa transição de 90, onde nós tivemos a maturidade intelectual. E na aula passada eu trouxe aqui algumas referências de José Paulo Neto, da Yamamoto, de Asbeck, de Torres e outros aí que vem falando do que representa o Código de Ética atual. Ele não é só um rol de normas e procedimentos, ele é muito mais, ele é a consciência social da profissão do assistente social. Ele avança nessa compreensão. Ok? Fechamos a aula, esse momento do Código de Ética, entramos na legislação, na lei da regulamentação da profissão. Falamos esse contexto histórico, da onde vem essa regulamentação da profissão, já lá desde a década de 50. E em 1993 nós tivemos essa lei que foram revista e remodelada para um novo contexto. E nós temos aí a lei da regulamentação, então eu quero ressaltar que vocês leem com bastante atenção. Nós temos várias referências que são competência do assistente social, mas são competência de outros profissionais, São profissionais, outros podem ter competência de gerenciar, de coordenar, então tem algumas referências que falam assim, que são de competência, eu sou competente para fazer determinadas funções. Em outro momento fala das competências, das atribuições privativas. E é aí que eu quero que vocês prestem bastante atenção na lei da regulamentação. O que são competências privativas? O que é privativa? Exclusiva do assistente social. E vocês passaram vários exemplos. Professora, tem pessoas que se diz assistente social, que estão representando, Ficou uma pergunta pendente lá do que são os organismos da nossa categoria. Eles nos representam, eles percorre conosco nesse processo de construção, são o Cefes, o CRES, a BEPS, eles nos representam. E nós temos aí, vocês falaram, fizeram o exemplo de pessoas que não são assistente social, que estão atuando e se diz assistente social. Isso, com certeza vocês podem até denunciá-los, é compromisso nosso ético de denunciar. Avançamos, fechamos falando da lei da regulamentação aí, do que fecha o nosso compromisso. Olha o quanto nós caminhamos, bastante, E hoje a gente avança nesse contexto. Por que a professora fez toda essa retomada? Porque para a gente entrar no projeto ético-político, nós precisamos entender que nós não chegamos aqui e falamos, o projeto ético-político é isso, é agora, atual, é nossa direção profissional. O que nós precisamos entender, claro, que esse projeto ele foi construído nessas últimas décadas, esse processo histórico de reflexão, ele vem refletir sobre a atuação profissional e ele vem se construindo uma direção de atuação do profissional, o que vai nos direcionar enquanto profissionais. Então,
nesse referencial de hoje, eu vou agora para a câmera de documentos, antes da gente entrar nos nossos slides, apresentar um pouco do conteúdo, do referencial que nós vamos estar respaldado. Bom, nosso livro da disciplina, tá? Espero que vocês estejam lendo, acompanhando, tá? Esse outro livro, A Materialização do Projeto Ético-Político do Serviço Social, né? Esse livro também ele traz o que é essa materialização do projeto ético-político-social, de Marcela Mares José da Silva, também um livro bem gostoso de ler, rapidinho, um livro fininho. Esse livro, eu acho que vocês já até viram, outros professores apresentaram. Ele é uma coletânea, ele tem vários textos, várias referências, organizado pelo Cefes. Eu nem sei se ele tem disponível à venda. Desse livro que eu tirei o texto que eu vou estar indicando para vocês, né, está na aula atividade, este texto aqui, Projeto Ético-Político do Serviço Social, de Joaquina Barata Teixeira e Marcelo Braz, esse texto que está anexo no material de vocês da nossa aula. É um texto um pouquinho extenso? É sim, esse texto. Mas o que eu estou acreditando também? Que vocês, hoje, nosso quinto encontro, estão atingindo a maturidade intelectual da nossa disciplina. Que hoje vocês têm condições de pegar um texto desse, fazer a leitura. É claro que vocês vão ter dificuldade de, na aula atividade, de fazer a leitura de todo o texto, né? Porém, ele fica aí como um complemento de leitura para dar um respaldo para que vocês entendam todo esse conteúdo que nós estamos trabalhando. E vocês têm condições de ler o texto, fazer essa análise e dar essa direção com clareza. Bom, fechamos. Agora nós vamos falar do que vem a ser esse projeto ético-político. Já me perguntaram, e parece absurdo quando eu falo, professor, o projeto ético-político está escrito. Como que está esse projeto ético-político? Tem, assim, um arquivo? Parece absurdo. Tá? As tutoras não ri, não. Nossos colegas, mas tem gente que faz essa pergunta. Então, o que compõe esse projeto ético-político, essa direção, esse comprometimento nosso enquanto assistente social, enquanto compromisso com os usuários, com as instituições, com a categoria profissional, que dá essa direção com a nossa conduta ética diante a nosso processo metodológico, né, na nossa profissão. Vamos lá, então, para o nosso primeiro slide. Projeto ético-político. Quando a gente fala desse projeto ético-político, né, o que vem a ser, acho que essa caneta não vai aparecer, o projeto ético-político. O que é um projeto? O que é projetar, né? Próximo, por favor. Opa, ficou arriscado aqui. O que nós temos aqui que vai dar essa sustentação para o projeto ético-político, quando nós falamos? Nós temos aí o tripé, vamos chamar, né, do nosso projeto ético-político, a sustentação do projeto ético-político. Ele está respaldado, ele está ancorado no nosso Código de Ética. Aí vocês já tiveram o Código de Ética de 1993. Esse é o documento que vai respaldar o código, no projeto ético-político. O outro é a Lei da Regulamentação da Profissão, né? A Lei 8.662 de 93. Nós trabalhamos, né, aprofundamos, né, detalhamos esses dois momentos. O Código de Ética e a Lei da Regulamentação da Profissão. O outro, terceiro momento, são as diretrizes curriculares. E aí vocês vão falar, porque nós não entramos nas diretrizes curriculares, que esse é um conteúdo que o professor Paulo, né, trabalhou com vocês, o professor Paulo tem trabalhado com esse conteúdo, então nós deixamos, considerando que vocês têm esse conteúdo, nós não entramos, tá? Então nós trouxemos essa direção ética, Código de Ética da Profissão,
a lei da regulamentação e as diretrizes curriculares. Esses 3 documentos, eles são a sustentação do projeto ético-político. Aí, que direção que é? Aí nós temos que saber o que determina, né, os princípios do Código de Ética, o que determina a lei da regulamentação, o que direciona o nosso comportamento. Essa é a sustentação desse projeto, dessa direção, desse norte que nós temos. Aí nós falamos o que representa um projeto. Nosso próximo slide vem falando, pontuando aí, né, 3 momentos. O projeto societário. O que é um projeto societário? Para a gente entender o que é um projeto societário, a gente pensa assim, um projeto, ele vincula-se a uma prática. Todos os projetos vinculam-se a uma prática. E uma prática, ela tem uma direção, um comprometimento. E ela faz esse comprometimento, ou econômico, ou político, ou social. Essa é uma direção de um projeto. Um projeto, ele tem que ter uma prática vinculada. Não existe um projeto se não tiver uma prática vinculada. Quando a gente fala de um projeto societário, é um projeto de sociedade, um projeto mais macro, um projeto que direciona o caminho da sociedade, né? Que ideais, que direciona, qual é o nosso comprometimento com esse projeto societário. O que determina onde nós estamos inseridos? E essa visão nós precisamos. Que sistema é esse? Que determina qual é o compromisso do sistema societário nessa visão mais macro? Ela está vinculada à economia? Com certeza, o que determina são os fatores econômicos, depois os fatores políticos e assim sucessivamente. Depois nós falamos aí de um projeto profissional, que é o nosso segundo tópico lá. Volta um pouquinho ali, por favor. O projeto profissional. O projeto profissional, ele refere-se a uma prática profissional. Pensar a prática profissional. E eu tenho que pensar essa prática profissional pensando em uma direção política para essa prática profissional. Quando eu falo de uma direção política, eu não posso pensar política partidária, professora? Não, política da qual que eu preciso trazer uma reflexão diante, e aí eu volto lá em cima de um projeto maior, de um projeto societário. Que direção política eu tenho enquanto profissional? O que eu estou atrelada? E eu preciso ter essa análise, essa sustentação para direcionar um projeto profissional. E o projeto profissional ele vincula a uma direção política. E aí, diante desse projeto profissional, falando num projeto profissional, nós, enquanto o que nós projetamos, qual é o nosso alvo, qual é o nosso norte, que direção nós temos e qual a interpretação que nós temos desse cenário político em qual nós estamos inserindo. Aí vem esse terceiro tópico que a gente colocou aí como projeto ético-político do serviço social. Esse projeto ético-político, ele tem uma direção, esse comprometimento, e quando a gente fala desse projeto, é o nosso compromisso profissional vinculado à categoria, à profissão. Nós somos comprometidos com quem? Eu posso, eu devo. Nós somos comprometidos, sim. E lá, quando nós falamos da lei da regulamentação, do Código de Ética, um dos princípios, lá dos 11 princípios que nós estudamos, é a direção, princípios éticos, é a direção de um projeto profissional, um projeto ético-político profissional que direciona a nossa conduta prática. Então, todo o projeto está correlacionado com uma prática, ok? Aí a gente avançando um pouco, vamos lá falar desse projeto ético-político do serviço social. O que ele representa, esse projeto? Então, aqui a gente está recapitulando, falando um pouquinho desse processo. E vocês estão bem, a gente fez uma revisão de todo o conteúdo. Então,
Isso aqui é só para a gente reforçar o que a gente já falou. Ele é resultado de luta pela democracia. E quando a gente fala de democracia, hoje vocês entendem o que representa lutar por democracia depois de décadas de repressão, de perseguição, de conservadorismo, de tentar uma ruptura e voltar. Aí ele tem esse processo construído historicamente e contra os valores éticos e políticos do conservadorismo profissional. Então, o que nós estamos falando aqui? O quanto, desculpa, o quanto que nós lutamos, quando eu falo nós, profissionais, caminhamos historicamente para romper com aquele conservadorismo na profissão. Então, percorremos aí, ok? Então, é um processo construído historicamente. O próximo tópico que a gente coloca, ele fala que ele está vinculado a um projeto de transformação. Então, o projeto ético-político, ele tem uma proposta de transformar, uma proposta de dar uma direção, transformar. E quando a gente fala em transformar, a gente tem que pensar, transformar o quê? Principalmente a nossa interpretação, a nossa análise do que é essa realidade. E nós percorremos aí esse momento, uma década, né, um processo histórico aí que a professora está retomando para a gente ver qual é a importância. Entramos aí a década de 70, volta um pouquinho lá para mim, lá no slide. A década, estava pulando aqui. Está vinculado a um projeto de transformação da sociedade. Isso começa e vem essa reflexão e nós pautamos isso muito claro quando nós falamos lá do movimento de reconceituação. Também é um outro conteúdo que nós não nos aprofundamos, mas nós ressaltamos desde a nossa segunda aula qual a importância, o que trouxe de contribuição. É neste momento que propõe, se faz a reflexão da ruptura com esse conservadorismo e busca essa teoria crítica, essa teoria com a busca, a teoria de Marx, a teoria marxista. O que é a teoria marxista? É uma teoria que faz uma reflexão desse sistema, dessa sociedade, desse sistema econômico, desse processo do qual nós estamos inseridos. Então, esse movimento de reconceituação, ele é fundamental, que é neste período que começa a se pensar e traz essa reflexão da busca dessa teoria. Aí nós entramos na década de 70, né? O que nós tivemos ali na década de 70? A década de 70, ela é marcada, né? Também nós tivemos ali um outro momento, volta um pouquinho, foi lá para a década de 80, né? Volta um pouquinho, finalzinho do slide. Isso. Ela é construída com um projeto profissional comprometida com os interesses, aí começa a pensar, aí vocês vão falar, professora, não foi só no década em 86, se efetivou em 86, mas começa essa transição, quando nós trouxemos vídeos, ilustramos essa preocupação, já começa a se pensar na tecnificação do profissional. Entramos na década de 80 aí, sim, né? Essa década de 80, quando a gente fala dela, deveu-se a uma construção de elementos que materializa o Código de Ética de 86. Para a economia, o que representa a década de 80? Se vocês forem ler, pegar o referencial da economia, eles chamam essa década de década perdida, economicamente perdida. Mas nós tivemos aí grandes avanços, trouxemos aí comprometimento, nós tivemos um período pré-constituição, pós-constituição, o envolvimento dos movimentos sociais que marcaram significativo esse momento. Finalizando aí a década de 90, que é a maturidade, né, profissional através do processo significativo de centros de formação, referimos-nos às pós-graduação, ampliou a produção de conhecimento. Então, neste momento, é aquele momento que busca a produção intelectual, a produção científica, as pós-graduação expande um número significativo de pós-graduação. Então, esse processo de transição e falar desse
momento ético, dessa direção ética, ela foi se construindo nesse processo. Não dá para falar, e quando fala questões que possam perguntar, concurso, eu acompanho muito questões de concurso, todos os concursos nós encontramos no mínimo 2, 3 questões, mas geralmente são mais questões de ética, questões desse conteúdo que nós estamos falando. Então, ele pontua aí, esse processo de construção, vai sendo gestado o nosso projeto político, o nosso direcionamento de um projeto comprometido, com o quê? O que direciona esse projeto? Vamos lá para o próximo slide, por favor. O que tem aqui? É uma reflexão que eu trouxe também, uma citação aqui de José Paulo Neto, uma imagem ideal da profissão. Que imagem ideal da profissão? Os valores que legitimam a sua função social. Qual é a função? E quando nós falamos de um código de ética, até citamos José Paulo Neto, que ele fala que o código de ética é muito mais do que um rol de procedimento, é interpretar, é conhecer a responsabilidade social da nossa profissão e os seus objetivos, conhecimentos teóricos, saber interventivos, normas e prática. Então, o que são esses conhecimentos, esses saberes interventivos que nós temos aí? Fizemos uma introdução. Professora, tudo isso que você falou para uma introdução? Fizemos uma introdução para a gente direcionar e aprofundar e trazer essa direção, essa clareza do que seja o nosso projeto ético-político. Mas para isso vamos parar um pouquinho, fazer uma atividade, ver aonde vocês estão caminhando conosco, ok? Vamos ter um momento para atividade e já voltamos.
Bom, essa é a questão. O que dá materialidade ao projeto? É isso que agora a gente vai avançar nesse conteúdo. E nós temos algumas contribuições, estão boas, estão fazendo algumas reflexões, estão aí caminhando, começando a fazer essa interpretação, realmente essa direção. Nós temos Limoeiro do Norte, né? Os alunos contribuindo, colocando que o projeto ético-político do serviço social se materializa por meio das intervenções profissionais pautada no Código de Ética Profissional, na Lei da Regulamentação da Profissão, acho que emendou ali com a outra, da profissão, quando o profissional atua em favor da equidade, da justiça, atua incansavelmente na consolidação da cidadania. Deixa arquivado, pensa aí, tá boa, nós vamos direcionar para pensar nessa direção do que vocês colocaram aí, certo? Vamos já? E deixa ela arquivada que nós vamos estar relembrando do que vocês colocaram daqui a pouquinho. Souza, lá da Paraíba, isso? A aluna responde que o Código de Ética, a Lei da Regulamentação da Profissão e as diretrizes. Esses três são os documentos, sim, que dão essa sustentação para o projeto. Rio do Sul, Santa Catarina. O que dá materialidade ao projeto são as diversas formas de intervenção realizada pelos assistentes sociais, colocando em prática o que preconiza o projeto, colocando em prática o que preconiza o projeto. Para que a gente coloque em prática, nós precisamos entender, né, dar essa direção do que preconiza esse projeto. Né? Então, boas, estão na direção correta e nós vamos agora falar um pouco, avançar, fazendo essa referência, né, desse conteúdo. Tem mais uma? Opa! Cabo de Santos relata também a aluna Márcia que todo projeto para conhecer tem que ser praticado com diversas formas de intervenção, ação e planejamento. Olha aí, projetos para acontecer. E como nós vamos fazer acontecer esse projeto que dá essa direção da nossa profissão? Qual é o compromisso? O que ele tem como valor? Então vamos agora dar sequência nos nossos próximos slides. Vamos para o quadro? Lá, uma outra citação de Neto, e é bem interessante, né, essa colocação lá você vê de 2006, que já coloca ali os os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma profissão, elege os valores que legitima socialmente. Olha lá, nós estudamos o que são valores e o que legitima socialmente. Delimitam e priorizam seus objetivos, funções, fórmulas e formulam os requisitos. Que requisitos são isso? São os requisitos teórico, prático e institucionais. Né? Para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais. Essas normas que vão direcionar o comportamento dos profissionais e estabelece as bases das suas relações com os usuários desse serviço, com as outras profissões e com as organizações e instituições privadas e públicas, inclusive o Estado, a quem cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais. Então, essa é uma citação do José Paulo Neto, que vem complementar, que coloca aí, né, essa referência enquanto a autoimagem da profissão, o que direciona, o que norteia essa profissão, o compromisso, a normatização, a importância de ter essa normatização, a direção dessa profissão. E nós vamos falar agora de uma estrutura básica, né, que determina o projeto ético-político. São pontos que são importantes para a gente conhecer essa estrutura do projeto ético-político. Vamos lá dar sequência? O projeto ético-político, ele reconhece o reconhecimento da liberdade como valor central. Isso é importantíssimo. O ponto primordial para a compreensão é saber
que é essa liberdade. E vocês nunca vão esquecer de liberdade, que nós já falamos muito. Quando a gente fala de liberdade, vocês têm que pensar que historicamente nós percorremos um período e descrevemos a falta de liberdade. E quando a gente preconiza, lá no nosso Código de Ética, princípios que direciona, que fala, e aí nesse momento um projeto na nossa categoria que fala dessa liberdade, é porque existia a falta de, e nesse momento nós estamos amparados legalmente para direcionar o compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Que autonomia é essa? Que expansão, emancipação. Nós falamos do cidadão de direito, desse cidadão com autonomia. Emancipar esse indivíduo, dar instrumentalidade, dar referência para que ele possa se emancipar. Nós saímos do referencial da tutela, né, desses usuários, da tutela do nosso público e trabalhar numa direção onde a gente caminhe para a emancipação. A própria política, né, nacional da assistência social, ela fala de procurar potencialidade e como fazer para que transforme esse público, esses usuários, esse público específico, né, em protagonista, em fazer parte do processo de construção da sua história, o processo de fazer parte do controle social, das bases dos conselhos, dos fóruns, das conferências. Olha quanto processo que nós podemos direcionar aí, voltando para o nosso quadro. Nós temos mais um ponto que a gente fala no posicionamento em favor da equidade e da justiça na perspectiva da universalização. Quando a gente fala universalização, uma das primeiras coisas que eu falei hoje na aula, da onde que a gente tem essa perspectiva da universalização? Quando ela entra lá na Constituição Federal, que vem, claro, tem um pré-constituição, que a gente caminhou para esse processo, mas aí a gente tem essa universalização. E nesse momento se posiciona a favor da equidade, da justiça social, da perspectiva da universalização, a ampliação e consolidação dessa cidadania. O que representa essa cidadania? O que representa falar de um projeto comprometido com a equidade, com justiça social, com consolidação de cidadania? Esse comprometimento, onde está isso, professora? Lá no referencial que nós falamos, que dá sustentação para o projeto ético-político. O nosso projeto ético-político, ele centraliza, o valor central é a liberdade. Porém, ele vem trazendo essa direção. Né? Essa direção de buscar a equidade, a justiça social, a universalização. Nós estamos falando de algo que já é legitimado enquanto política de direito, enquanto uma legislação que garante todo isso como direito do nosso cidadão, dos nossos usuários. E dando sequência lá, voltando um pouquinho, o projeto do ponto de vista profissional. O que nós temos aí? Tá? Do ponto de vista profissional, o projeto amplia o compromisso com a competência, cuja base, o aprimoramento profissional, preocupação com a autoformação permanente e constante da postura investigativa. O que ele está falando aí do compromisso profissional? Nós já voltamos ali no usuário. Já falamos, já caminhamos, retomando esse conteúdo. O compromisso enquanto projeto é na nossa constante capacitação. Né? Eu tenho que buscar me capacitar. E buscar me capacitar não é só, eu estou fazendo uma pós-graduação, estou fazendo... Claro, tudo isso vai somar, vai trazer o referencial, mas nós precisamos estar constantemente acompanhando toda a legislação, todas as direções, a normatização, as diretrizes, né, os decretos, tudo que vem, né, dando esse aporte de sustentação para uma prática, para uma direção, para um norte
um norte que direciona a nossa conduta. Nós precisamos estar comprometido. Isso é compromisso ético. Aquele profissional que não se atualiza, aquele profissional que não busca esse conhecimento, ele não está comprometido com a ética, porque na nossa direção, nos nossos princípios, ele direciona e aponta para isso. E temos um projeto que vem confirmando e falando desse comprometimento com a formação profissional. E comprometimento não é só lá depois que vocês estiverem formados, não. Nesse processo de formação e depois, claro, com certeza, muito mais. Certo? E compromisso com os usuários. Quais são os compromissos que o projeto direciona como compromisso dos usuários? Vamos lá? O compromisso com os usuários. Ele traz aqui o compromisso com os usuários, esse tópico aqui. O projeto prioriza uma nova relação. Que nova relação é essa? Nós estamos falando nova porque ele se construiu historicamente. Existia uma outra relação. Essa nova relação sistemática com os usuários dos serviços oferecidos. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população, a publicização dos recursos. O que é isso? Tornar público. O usuário tem direito de saber os recursos institucionais, o que tem de direito, o que é disponível, né? Sobretudo, abrir as decisões institucionais, participação dos usuários. Então, é um direito dele ter consciência, ser informado do que tem na instituição, do que é de direito, do que ele possa ou não ter acesso. Isso é tão simples? Isso é tão fácil de fazer? Claro que não. Eu podia falar para vocês, isso é fácil, isso é maravilhoso, isso nos dá grande prazer. Claro que não, eu tenho 20 anos de profissão, tenho 20 anos de vivência nessa realidade, desse compromisso que nos norteia. Mas nós deparamos, e é o que nós vamos falar daqui a pouco, com alguns limites, né? E como nós enfrentamos esses limites, certo? Ele compõe aí o projeto em 3 momentos, em três dimensões que se articulam entre si. Né? Falar do projeto é pensar nesses 3 pontos, importantíssimo, que eles se articulam entre si. Todo esse referencial que a professora está passando, depois vocês vão poder acompanhar no texto, poderem aprofundar no texto. No livro da disciplina tem um pouquinho mais detalhado. Então vamos falar dessa articulação desses 3 pontos que são essenciais quando nós falamos do projeto ético-político. Quais são? Vamos lá? Tá seco. Olha aí, dimensão. Primeiro ponto aqui, a dimensão da produção do conhecimento no interior do serviço social. Que dimensão é essa da produção do conhecimento? Essa produção é aquilo que a professora já falou, refalou, colocou várias vezes, pontuou, dessa produção no interior, essa produção teórica de sustentação de uma prática profissional, esse referencial que a gente pontuou. O segundo ponto aqui, a dimensão política organizativa da categoria. O que representa, desculpa, esse segundo ponto? Refere-se a uma sociedade do sistema econômico normativo, através de políticas organizacionais. O que são essas políticas organizacionais, né? O que pode a gente ver aqui? Aquilo também que a gente acabou de falar, que pode ser, onde são os meios de participação? Os fóruns deliberativos, as entidades representativas, né? Também estão aí, as nossas entidades, Cefes, CRES, ABEPS, os movimentos estudantis, os CEAs, né, os movimentos. Nós temos aí referência, eu nem sei como que está essa organização estudantil. Esses são espaço político organizativo da categoria, né? E, por último, o terceiro ponto aqui, está meio complicadinho, é a dimensão jurídica política da profissão. O que é essa dimensão
jurídica da profissão. Então, nós falamos aí que esses três dimensões, elas são articuladas. Professor, uma é mais importante do que a outra? Elas se articulam, elas se complementam. E esses três, quando a gente fala, essa dimensão jurídica política, o que é? É o que tem de legal, o que é legal. A nossa disciplina já tem o nome, Ética e Legislação Profissional. Então, o que vem ali, é o que nós falamos ali. É o Código de Ética, é a lei da regulamentação, das diretrizes curriculares, o arcabouço legal, não é só isso, essa sustentação, a gente também tem que entender essa legislação que dá a sustentação, que dá essa direção. Então, são 3 pontos que são articulados, ele tem essa dimensão articuladora, que ela se articula entre si, que também vem pontuar e projetar, nos projetar para uma direção profissional. O que nós falamos até agora? Que nós temos uma direção profissional, um compromisso profissional, valorizamos aí, ressaltamos alguns pontos, né? E a professora estava falando, é tão simples que aonde nós estamos vivendo, que sistema é esse? Quando a gente falou lá de um projeto societário, qual é o projeto que predomina, o que determina na sociedade? Tem coisas que a gente precisa pensar e fazer essa reflexão. Eu trouxe um vídeo, esse vídeo, o que eu queria ilustrar para vocês? Quando a gente fala de ter um projeto que nos norteia, que nos dá a direção, que nosso valor central é a liberdade, que nós vamos priorizar a equidade, a justiça social, a universalização, e nós deparamos com um sistema, nós deparamos com uma situação, claro que nós deparamos, nós vamos deparar sim, né, lá no CRAS, com os limites, com as dificuldades, lá nos hospitais, com as faltas de vagas, de medicamento, com a falta de alimentação e assim por diante. Quantas situações nós vamos nos deparar? E que sistema é esse? Esse vídeo ele é mais o vídeo da tropa, fugiu, Tropa de Elite, ela traz mais o trailer da Tropa de Elite, ela traz uma ilustração. Que sistema é esse que nós estamos falando? Da onde nós estamos inseridos? Eu gostei desse vídeo, desse filme. Eu gostei quando eu trago uma análise reflexiva do que nós deparamos lá na ponta, do que nós enfrentamos e que sistema no qual nós estamos inseridos, nesse contexto de análise, ok? Vamos para o vídeo, depois a gente volta e eu quero que vocês comecem a pensar. Tudo isso que nós falamos, como nós vamos inserir diante do que nós estamos vivenciando. Vamos para o vídeo e já voltamos. Para certas pessoas, a guerra é a cura. A guerra funciona como uma válvula de escape. Comigo foi sempre assim, parceiro. O BOP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o BOP passou a ter 16 equipes táticas. Agora, a gente operava de blindado, de helicóptero. Eu transformei o BOP numa máquina de guerra. Eu quebrei o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. As armas não estão lá, a operação tá errada. Deu merda, Mangu. André, deixa a patrulha em posição, mas não faz nada até eu mandar, tá entendendo? Aí, mané. Vocês engordaram um pouco, agora não vai assar. Aí, traz o colchão aí. Se não entrar, coronel, vai ter uma carnificina aí dentro. Carnificina já começou. Eu sei, eu sei. Eu não quero aqui tirar o seu corpo de lá de dentro. Coronel, o que eu quero que você entenda é que minha entrada foi autorizada pelo seu chefe. Eu vou entrar. Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. E numa guerra, isso pode ser fatal. Fernando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez ia ser pessoal.
Deixa que eu assuma a responsabilidade sozinho. A responsabilidade é minha. O comando é meu. Por que desse vídeo? Do que a professora quis ilustrar? Que sistema é esse? Aonde nós estamos inseridos? Será que isso foge da realidade, quando a gente falamos dessa realidade social que é dinâmica, que é contraditória? Nós enfrentamos isso no nosso cotidiano? Com certeza, é um filme, uma ficção, uma ilustração aí, quem não assistiu eu recomendo, mas que a gente pense que sistema é esse o qual nós estamos inseridos? O que nos direciona, né? Será que nós somos profissionais, que nós estamos aqui entre parênteses, eu coloco, entre aspas, sonhando com uma transformação, direcionando esse compromisso, quando nós deparamos com um sistema de fraude, um sistema de ausência, um sistema de negligência, um sistema de violência, um sistema que é falta, quando nós falamos de política de acesso, de política de direito, nós convivemos com a política da falta de acesso, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à habitação, a falta de acesso à alimentação, né? Então, isso foge, né, do que vocês vão vivenciar quando a professora traz isso, porque a professora quer que vocês tragam essa reflexão do que nós vamos vivenciar. Nós não podemos sair daqui e falar: esse é o norte, essa é a direção, essa é o nosso compromisso ético. Mas que isso vai ser maravilhoso e nós vamos fazer isso com facilidade? Não, nós vamos deparar com uma realidade, nós vamos nos confrontar com uma realidade que muitas vezes vão nos empurrar. E como nós vamos manter o compromisso ético diante desse muro que nos vem à frente, e nós batemos, vamos falar assim, batemos com o nariz à frente desse muro, e como nós vamos direcionar e trabalhar isso, trabalhar esse cidadão enquanto cidadão de direito, cidadão de a consciência, a informação. Nós acabamos de falar que ele tem direito à informação, informação do que ele tem institucionalmente, do que ele pode, de tornar ele, né, a emancipação desse ser. Quando nós falamos lá atrás do que é o ser social, esse ser que vive na coletividade, nós estamos falando, avançando enquanto um projeto de categoria, falando desse ser que nós saímos lá de trás, avançando, falamos hoje desse ser sendo emancipado. E aí nós enfrentamos, nos deparamos com algumas realidades, ok? Vamos lá para o próximo slide, depois nós temos uma atividade que eu quero ver vocês refletir um pouquinho, tá? Mas é uma citação de Paiva que fala, né, dentro desse contexto, a democracia torna-se, portanto, valor ético político central. Isso é uma referência de Paiva, não vai confundir, professor, você acabou de falar que a liberdade é o valor central. Aí Paiva coloca que a democracia torna-se, portanto, o valor ético-político central na medida em que é o único padrão de organização política capaz de promover e assegurar a explicação de valores essenciais para a liberdade e equidade. Isso é uma citação que Paiva coloca, que eu achei bem pertinente quando a gente fala de centralizar a liberdade como valor, a importância da equidade. Esse autor vem ressaltar que a democracia torna-se, portanto, esse valor essencial. Se nós não vivermos uma democracia, nós não conseguimos direcionar e conquistar e promover a liberdade e a equidade social. Caminhamos bastante, falamos bastante, direcionamos, trouxemos aí um conteúdo, um referencial aí para que vocês possam ter, né? Agora eu queria também um pouquinho da participação de vocês. Diante de todo esse conteúdo que vocês percorreram, estudaram, caminhamos na nossa disciplina, pare um pouquinho e pense, quando vocês entraram no curso, lá atrás, quando fizeram a inscrição do vestibular, o que levou vocês a fazer o curso?
Hoje, o que vocês pensam do curso? Mas qual foi o motivo que vocês pensaram em fazer serviço social? Já voltamos com as contribuições de vocês.
Bom, dando sequência, né, por que a gente faz essa pergunta? Aquela da gente refletir mesmo, o que nos levou a fazer serviço social quando a gente pensou na profissão, quando a gente escolheu fazer serviço social. E o que muitas vezes a gente depara, que a gente não entende muito o que é o curso, a direção do curso. E hoje vocês já estão aí, passaram de 50%, estão compreendendo, já vão... estão já se inserindo no campo de estágio, ou vão estar se inserindo nos próximos semestres, e essa clareza vocês têm que ter da direção da profissão, esse comprometimento profissional, né? E pensar assim, bom, eu pensei que era isso, eu entrei, né, pensando que era ajuda, caridade, não sei o que, tem alguns pontos que fala assim, agora, não sei, não estou gostando de brincar muito com isso não, quero mudar a direção, ou não, é isso mesmo que eu quero, depois do que a gente colocou aqui, é isso que eu quero me direcionar enquanto compromisso. Então vamos lá, Limoeiro do Norte, coloca a aluna esse, contribui dizendo que o motivo que levou a fazer o curso de serviço social foi o desejo de conhecer tudo que envolve as questões sociais, conhecer direitos do indivíduo. Sobe um pouquinho, por favor. Direitos do indivíduo. Então, ela já entrou pensando em estudar as questões sociais, que refere, né, em que envolve a questão social. Bom, já está numa direção. Vamos lá, Itapetinga, da Bahia. Coloca que o que me levou a cursar o serviço social foi principalmente a curiosidade de saber como se processar as políticas sociais e de assistência e a maneira como se consegue amenizar as mazelas da questão social, porque sempre enxerguei essa realidade sendo de raiz muito mais profunda e de difícil resolução, já que vivemos em um sistema capitalista. Muito boa a colocação, já faz uma reflexão, direciona e pontua um norte, aí legal. Vamos ver lá, né? Paraíba de Minas coloca a possibilidade, o que coloca quando pensou no serviço social? A possibilidade de atuar intervindo na realidade das pessoas, crianças e adultos. Intervir como? É isso que vocês estão fazendo, buscando esse referencial. A próxima contribuição, isso, Vitória. A aluna Rosa diz que na época ela pensava na caridade legalizada, olha, caridade legalizada, porém hoje ela ama ver essa nova realidade, ver essa diferença, ver o que era e o que nós caminhamos e percorremos. Por isso que nós fizemos todo esse referencial e falamos que a ética é construída historicamente. Tá? E vocês historicamente foram se construindo, se capacitando para se direcionar e ser futuros profissionais. Aí nós temos mais uma contribuição, deixa eu ver, de realidade, isso? Realidade, acho que é realidade. Jacobina, tá, emendou uma com a outra que a professora confundiu, tá? Para aí, estou voltando aqui no ar. Jacobina, lá Jacobina é na Bahia, né? As alunas Francineide e Marta para servir de mediadora de políticas públicas e ter curso superior. Olha, ela entrou pensando em mediar políticas públicas e também para ter um curso público reconhecido, aquilo que nós falamos, né? Quem pode exercer a profissão de serviço social? Quem tem uma graduação, um curso, né? Uma faculdade reconhecida? Também. Ok, nós caminhamos e agora nós vamos falar desse projeto que nós falamos, frente a, né, depois de ver esse vídeo, de pensar nesse sistema, de pensar nessa realidade, nós transitamos e falamos, né, da década de 90, de uma lei da regulamentação, de um projeto ético-político, do Código de Ética, desse arcabouço legal, mas nós também até pontuamos já isso. Nós deparamos com um projeto neoliberal. O que é isso? Qual contradição? Nós damos uma direção, que nós colocamos, um projeto é uma prática que nos direciona, um norte, uma direção,
E aí nós enfrentamos também esse contexto de contradições que nós não podemos nos omitir, nos negligenciar ou falar que isso não existe. Existe, existe sim. O que é esse processo do neoliberalismo? Esse neoliberalismo, deixa eu ver como eu coloquei aqui, suas contradições frente ao projeto neoliberal. Falamos de um projeto que nos direciona, mas nós enfrentamos aí um momento que descreve um neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Um Estado mínimo, um Estado que se ausenta, um Estado que não assume suas responsabilidades enquanto gestor de políticas públicas. A questão do sucateamento desse Estado, a questão da terceirização, privatizações. Então, é um processo que a gente transita quando a gente também fala de uma política que direciona, que caminha para um Estado neoliberal, onde o que venham ser os desafios, o porquê que nós somos desafiados frente a esse Estado neoliberal. Nesse momento, nós convivemos com a perda nós avançamos falando na direção mas quando a gente fala do neoliberalismo, nós falamos de perda de direitos trabalhistas, nós falamos de perca de emprego, de desemprego, nós falamos de perda de condições de trabalho, de condições insalubres de trabalho, a questão da redução do salário. Nós enfrentamos aí a questão da violência e tudo isso vão refletindo, né? Então, esses são desafios de um Estado neoliberal que se avança, que se ausenta das suas responsabilidades, né? Que procura, é como se a gente estivesse aqui num projeto direcionando e nós deparamos com um projeto societário direcionado, um projeto de Estado, tentando avançar com uma política neoliberal, né? Uma ausência desses estados sendo mínimo, cada vez, né, se reduzindo mais, com a preocupação da questão social e tornando-se, deixando, né, a questão econômica preconiza, né, abrindo para o capital estrangeiro a possibilidade dessa abertura. E aí vocês vão estudar o neoliberalismo, tanto mais que a professora Lucimar, mas a gente já tem que começar a ilustrar esse cenário que se avança, né, nessa direção. Vamos lá para ver o que a gente colocou no slide. Bom, aí nós temos aí a referência, né, que o que a gente acabou de falar. Eu ia voltar na lâmina ali, esqueci, né? É incontestável a contradição existente entre o projeto societário neoliberal e o projeto político, ético, societário do serviço social. Então, existe uma contradição clara nessa colocação aqui, tá? E, só para a gente passar, depois eu volto, que fica uma questão pendente, eu vou voltar. A ética é trazida para o conjunto das práticas conscientes do ser social, dirigida para a intervenção da realidade na direção de conquista da liberdade, da universalidade, tendo como parâmetro a emancipação humana. Nós trouxemos essa fala de novo, nós já falamos isso, essa emancipação humana, certo? Então, nós falamos do neoliberalismo e falamos de uma ética que nos projeta uma emancipação humana. Já tínhamos falado dessa referência e fechamos aí esse parâmetro de contradição que existe entre esses dois projetos. Nós temos uma aula atividade, mas eu vou voltar um pouquinho, que teve uma pergunta pendente quando eu falei das 3 dimensões. Consegue voltar lá aquele slide que eu pedi? Vamos lá, que vocês perguntaram, eu quero voltar, que acho que ficou dúvida, né? Ficaram em dúvidas. O que nós temos aí? Essas 3 dimensões articuladas entre si. Vou falar aquela hora. O que nós temos que nos direciona 3 dimensões que articulam entre si diante do projeto ético, político e social?
A primeira dimensão é a dimensão da produção de conhecimento no interior do serviço social. O que é essa produção de conhecimentos? É o referencial teórico, é o embasamento teórico, aquilo que a professora falou, esse arcabouço teórico, essa maturidade intelectual. Então, essa produção de conhecimento que vai dar essa sustentação diante, claro, de uma teoria crítica, analítica, que faz uma reflexão dessa sociedade. O segundo ponto, a segunda dimensão, é a dimensão política organizativa da categoria. O que nós temos na categoria profissional? O que nos representa? A professora falou tanto aqui de categoria profissional, de dimensão, de compromisso com a categoria. A nossa categoria, nós temos como referência, como ponto de referência aqui, que vai ter o CEFES, que é o Conselho Federal de Serviço Social, que ele vem se organizando, que acompanha, que faz parte de toda essa discussão, que avança na profissão, que também, né, direciona e nos acompanha. E nós temos o CRES, que são que ele vai atuar mais nas regiões, com o intuito mais de fiscalizar, de acompanhar os profissionais. Quando vocês estiverem informados, vocês vão lá fazer o registro no CRES. Então, o que são? Eles nos representam a político-organizativa, né? A BEPS. E também, o que vocês, quanto profissionais de alunos, também uma forma de participação, são o centro acadêmico de vocês. Eu não sei como que está essa organização, como que está a representação dos alunos, tá? Eu não sei como que está essa representação, mas é bom que vocês saibam que está direcionado nessa dimensão. E, em terceiro momento, a dimensão jurídico-político da profissão. A jurídico-político é aquilo que nós colocamos, né? A jurídico-político, ela nos direciona, que é essa sustentação, esses três pilares que nós falamos, né? Né? O compromisso ético, o compromisso com o Código de Ética, com a lei da regulamentação, mas não só com isso, com toda a legislação social, de todas as leis que vêm dar esse aporte, né, esse arcabouço legal diante da legislação social que vem nos complementar. Entendeu? Essas três dimensões, primeira dimensão teórica, depois organizativa, depois a político... engasguei aqui. A dimensão jurídico-política, essa que que nos garante legalmente. Ok? Acho que ficou claro, vocês pediram para voltar nesse slide que tinha passado meio corridinho, a gente voltou. Agora vamos para a atividade e já voltamos. Rio do Sul, Santa Catarina, as alunas colocam lá do Rio do Sul, dizem que igualdade, pluralismo, liberdade, justiça social é contra a luta de classe
entre outros, são valores constantes no projeto ético-político que vão na contramão do capitalismo que visa divisão de classe, lucros, alienação. É isso que nós temos aí, nós direcionamos um projeto que vem na contramão. Esses próximos slides a gente vem responder o porquê que a profissão, os profissionais da categoria direcionam um projeto que é tão antagônico, tão contrário ao projeto de sociedade diante do que a gente acabou de falar. Vamos lá para o quadro para finalizar. Por que disso? Porque é nessas contradições, né, de classe que determina a profissão. Então, nossa profissão, ela está determinada nessas contradições, né? A democracia, e é nessas contradições que nós vamos avançar enquanto profissionais. A democracia política, o que é? Escolher caminhos, construir estratégias, política profissional, definir rumos de atuação. O nosso projeto é a expressão das contradições que particulariza a profissão, né? E, para finalizar, aqui a gente colocou uma referência: construir a ética na educação, educar para a ética, desenvolver a perspectiva de forma ética em todas as áreas, é um caminho a ser percorrido e é uma grande ação a ser realizada. Finalizamos aqui a nossa aula, a nossa disciplina, tá? Nós estamos finalizando aqui o nosso 5º encontro. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Participação excelente, quero parabenizá-los. Nós vamos nos encontrar daqui a alguns minutos na nossa aula atividade. Eu vou finalizar deixando para vocês um vídeo que nos encerra. Esse vídeo é bem recente, esse vídeo ilustra o que foi os movimentos sociais mais recentes, né, o que nós tivemos aí nesse contexto de Brasil, para que a gente pense, né, que direção nós estamos historicamente construindo a ética, ok? Finalizo e nos encontramos daqui a pouco na nossa aula atividade. Então, por enquanto, um até breve para vocês. O Brasil era um país muito engraçado. Não tinha escola, só tinha estádio. Ninguém podia protestar não, porque a PM sentava a mão. O Brasil é o país do futebol, porque futebol não se aprende na escola. Mas agora colocaram Mentos na geração Coca-Cola. E ó,